nós estamos aqui na maior alegria, na maior empolgação, porque chegou a nossa vez. O nosso sonho tornou-se realidade. E nós louvamos a Deus porque você sonhou comigo, você sonhou conosco, você sonhou com os nossos projetos, sonhou com as nossas realizações e agora chegou o grande dia. Pois é, no dia 27 nós iremos aqui receber a tão sonhada Carreta do Sertão. Um sonho que todos nós sonhamos no ano passado e esse ano é uma realidade. Até parece que nós dormimos e acordamos desse sonho tão lindo agora em termos a Carreta do Sertão. Glória a Deus, nós louvamos a Deus. E ela já cortou este nosso Brasil, ela já está trabalhando, já está na ativa, já passou no Espírito Santo, já passou no Rio de Janeiro, já passou por São Paulo. Essa carreta tem deixado assim uma história maravilhosa, mas está chegando o nosso grande dia. Ela chegará aqui em Bom Jesus da Lapa, abrindo as porteiras do sertão nordestino, abrindo as porteiras do sertão da Bahia, chegando para fazer história. Como os irmãos sabem, essa carreta nasceu dentro da história do nosso irmão Ronaldo, que mora no Brás de São José, ali no município de Riacho de Santana, e ele, na sua dor de dente, no seu desespero, não tendo o que fazer, simplesmente pegou um alicate e extraiu o dente. Mas agora não, agora será diferente. Agora Deus está nos dando a oportunidade de juntos levarmos essa carreta nas comunidades mais distantes, de juntos levarmos essa esperança, essa compaixão e graça, movido pelo coração de Deus, e Deus move o nosso coração, e juntos nós sonhamos esse sonho, e agora dentro dessa realidade iremos ver a nossa carreta buzinando em cada comunidade do nosso sertão, levando a graça, levando a esperança, levando a mensagem da salvação, mas também levando a esperança da saúde bucal, levando a esperança através do atendimento clínico com os nossos médicos que acompanharão a carreta. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Então, meu querido, quero desafiar você, sim, desafiar você a ser um dos nossos parceiros. Sim, ser nossos parceiros, nos permitindo levar essa carreta nos lugares mais longínquos que nós possamos imaginar. Não perca tempo, seja nosso parceiro, seja parceiro da Carreta do Sertão, levando esperança para mudar o nosso povo. Que Deus abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. É um prazer mais uma vez estar com você para mais um encontro da primeira Igreja Batista de Fazendinha, com você, chegando ao seu lar com uma mensagem muito especial, que é a palavra do nosso Deus. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua família e também porque você é um participante dos nossos encontros às quartas-feiras. Também quero agradecer a Deus a vida daqueles que nos ouvem e daqueles que nos assistem pelas redes sociais. Você está muito bem-vindo ao nosso encontro desta noite. E também quero convidar a você para que você faça a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal, mas também dê o seu like. Em algum momento, com certeza, você deverá fazer isso, porque isso é importante, você fazer parte da nossa igreja, das nossas transmissões às quartas-feiras. Também quero convidar aos irmãos, também aos amigos, também quero convidar as crianças do bairro para no próximo sábado, dia 30, às 14 horas, estaremos ali com a Tarde Alegre, um programa muito especial, um programa voltado para as crianças. Teremos ali brincadeiras, teremos estudos, teremos algo assim muito especial para as crianças do nosso bairro. Nós estamos então com essa atividade encerrando o mês da criança, que é o mês de outubro, é um mês voltado para as atividades das nossas crianças. Então quero deixar essa palavra com você e convide, se você mora no bairro Fazendinha, você convide as crianças para que estejam ali às 14 horas para o nosso encontro. Também quero chamar a atenção para que os irmãos possam orar pelo nosso Projeto Vida 2021. É um projeto social
Fizemos o último em 2019, aliás, fizemos 2 em 2019, e quero lhe dizer que agora em 2021, passando, obviamente, a pandemia, nós estaremos então com o Projeto Vida 2021. Então, quero contar com as suas orações, a sua participação. Teremos médicos, teremos dentistas, teremos ali o serviço social, psicólogo, com certeza atendendo a nossa comunidade. Então, de 3 a 5, ou seja, de sexta até domingo. Domingo à noite temos o culto da vitória, né? Quando nós vamos dar o relatório e vamos então apresentar os nossos novos visitantes naquela oportunidade. Fica então aqui o nosso convite, mas esse primeiro momento é somente para as orações. O nosso estudo de hoje é o estudo de número 4, que tem como título o Evangelho da Graça, a carta aos Gálatas. E o texto básico é Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 10. Então, é um tema muito importante e eu gostaria que você então pudesse então participar desse estudo. É um estudo dinâmico. Paulo escrevendo então as suas cartas, ele então endereça essa carta muito interessante, muito importante aos Gálatas. O autor é o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele coopera com a Igreja Batista Copaleme, no Rio de Janeiro. Um novo tempo em 2021 e que Deus possa lhe abençoar, e quero convidar você para que visite a nossa igreja, a primeira Igreja Batista em Fazendinha. Você então é o nosso convidado. Que Deus lhe abençoe e que Deus possa lhe ajudar grandemente, é a nossa oração. Amém.
de fora da 5ª Igreja Batista, no bairro Santa Rita, algumas pessoas aguardavam pelos atendimentos de saúde. Bom demais pela população mais fraca, né, que não tem condição de fazer uma limpeza, de dar o diagnóstico dos dentes. É muito bom, bacana mesmo. Eu achei muito bom, né? Para ajudar a população aqui, né? A gente precisa, é. Dentro da carreta, o espaço é dividido entre a recepção, consultório médico e odontológico. Estou vendo que é um trabalho muito gratificante, né? Porque está ajudando muito a população, né? Governador Valadares foi a 36ª cidade a receber a Carreta do Sertão e a primeira em Minas Gerais. Entre os atendimentos oferecidos à população estão aferição de pressão, teste de glicemia e tratamentos odontológicos. E também o atendimento psicológico. A carreta é equipada com 4 consultórios odontológicos e 2 consultórios médicos. A Carreta do Sertão tem esse nome porque o destino final é no Nordeste, em Juazeiro do Norte. A próxima parada é em Ipatinga. A Igreja Batista completou 150 anos no Brasil em 2021. A ação com a carreta é uma forma, segundo os organizadores, de levar para a população serviços de saúde e os cultos que são ministrados no fim do dia. De São Paulo, onde fez a primeira parada, até chegar em Valadares foi um pouco mais de um mês. Tempo suficiente para os organizadores sentirem a gratidão da população. Para a gente é um prazer, uma alegria muito grande poder servir o nosso próximo, né? Tem uma frase que diz que quando você não serve para servir, então você não serve. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder abraçar as pessoas da nossa comunidade, né? Levar elas um pouco do amor de Deus através das nossas ações de compaixão e graça, principalmente nesse tempo, né, de tanta diversidade. Então, a gente poder colaborar com a comunidade de alguma forma é levar a palavra além das paredes da igreja. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Então nós falamos que Jesus ama as pessoas, mas também nós atendemos e amamos as pessoas. Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar.
Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Foram em 6 dias que Deus criou o mundo e no 7º dia Ele descansou. Noé na grande arca do dilúvio Deus salvou. Moisés que atravessou o mar vermelho. Vamos, 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 a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. José o sonhador, Samuel que Deus chamou, Davi que o gigante Golias matou, Jonas que orou na barriga do peixe, Daniel lá na cova dos leões. Vamos, 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 a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Olá, irmãos e irmãs, aqui é o pastor Ronaldo Mota e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da revista Palavra e Vida da Escola Bíblica Dominical. Já vimos 3 lições e hoje nós vamos ver a Carta aos Gálatas, com o título da lição, O Evangelho da Graça. Esta epístola provavelmente tenha sido uma das primeiras, das mais antigas que o apóstolo Paulo escreveu. Então nós vamos ver os principais assuntos, o conteúdo desta carta. Qual foi o motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta? Um erro que estava presente nas igrejas da Galácia e que continua ainda frequente nos nossos dias, que é o que Paulo chamou de fermento do legalismo, conhecido como galacianismo. O que é isto? O apóstolo Paulo vai tratar do problema do farisaísmo dentro das igrejas, da obra em supremacia à graça, o que não deve acontecer. O estudo da carta aos Gálatas é fundamental para se corrigir os erros doutrinários da fé cristã. É comum a confusão entre a lei e a graça. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve isso. Tiago vai falar também sobre a questão das obras. Precisa haver uma compreensão entre a fé e as obras, porque elas se complementam na vida cristã. Então, essa confusão ainda permanecia entre as congregações ali da Galácia. O galacianismo, esse fermento dos fariseus que o apóstolo Paulo chama, significa que eles pregavam o cumprimento da lei como algo exigível para a justificação diante de Deus. O cristianismo ainda hoje está levedado por esse tipo de legalismo, onde se anuncia a fé, mas também obras e certas práticas judaicas e certos legalismos como importantes para a salvação. O apóstolo Paulo apresenta logo no capítulo 1, nos versos 1 e 2,
ele se apresenta dizendo que ele era um apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, diz ele, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então nós vemos que o apóstolo Paulo vai tratar assim dessa questão, não é, do galacianismo, e vai falar que ele tinha autoridade, não foi comissionado por nenhuma instituição humana, mas unicamente por Cristo. Mais à frente, nos versículos 10 a 24, ele se apresenta como alguém credenciado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Portanto, ele tinha autoridade para falar do Evangelho da Graça. Ele faz um relato da sua vida, da sua conversão, do seu chamado, do seu ministério. O que ele passaria a tratar era tão importante que ele precisava reivindicar a autoridade divina para usar suas palavras com sabedoria contra toda a estrutura religiosa, especialmente, nesse caso, a judaica. Já nos versos de 6 a 9, Paulo expõe a insegurança que pairava naquelas igrejas. Depois de enaltecer o Evangelho da Graça, ele passa a condenar o Evangelho das obras. Ele se sente espantado com a rapidez com que aqueles crentes retornaram ao judaísmo, por influência de algumas lideranças. Para ele, esse é um outro evangelho que, no final das contas, não é evangelho da graça nenhum. Para ele, não era simplesmente fazer uma opção entre essa ou aquela doutrina, mas trocar a verdade pela mentira. É bom lembrar que não se trata apenas de trocar o rótulo de um produto, mas sim é preciso trocar o conteúdo inteiro. Assim era o que acontecia, e por isso o apóstolo é tão duro em dizer que deviam ser mesmo considerados anátemas aqueles que proclamavam este tipo de evangelho das obras, ou seja, amaldiçoados. Segundo aspecto importante é que ele vai apresentar no capítulo 3 o erro que fascina. Paulo vai mostrar que o erro fascina o ser humano, assim como o pecado, não é? Fascinou os nossos primeiros pais. O pecado, o erro, fascina o ser humano e até os crentes são enganados. Paulo vai mostrar que ele vai reafirmar que somente a justificação pela fé deve ser ensinada. Na visão paulina, a promessa ela é superior à lei, e ele usa o exemplo de Abraão, que foi o pai da fé e salvo porque creu e depois agiu. No caso de Abraão, a sua fé veio antes das suas obras. Assim, ele vai utilizar esse tipo de argumento. A igreja ainda hoje sofre com esse mal quando vemos tantos irmãos escravizados em suas tradições, sem condições de viver de fato a liberdade que há em Cristo Jesus. Quanto legalismo, quantas observações ou observâncias daquilo que pode, daquilo que não pode ser feito, quando pessoas são exclusivas, são excluídas ou incluídas pelo que fazem e não pelo que são, quando são incluídas pelo que têm e não pelo que são, nós vemos um evangelho totalmente diferente daquele apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, nós observamos no decorrer da história humana quantas guerras e sofrimentos causados pela própria religião, que na verdade separa o ser humano e não inclui. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vai incluir. Não será isso um instrumento de preconceito? Terceiro aspecto que Paulo vai mostrar a partir do capítulo 5 é a liberdade cristã. Esse evangelho da graça traz liberdade para o ser humano. Precisa trazer liberdade para nós. Paulo trata desta liberdade não apenas física, mas o mais importante é a liberdade espiritual, a liberdade das emoções. Como vimos, a falta de liberdade torna o homem cativo, um escravo. Uma das coisas mais lindas que traz a justificação pela fé na vida prática é o fato de nós sermos livres interiormente. Podemos até ser presos fisicamente, como o apóstolo Paulo, encarcerado muitas vezes,
mas a alma dele, o espírito dele, estava livre e ele podia louvar a Deus, cantar, glorificar o Senhor. Neste capítulo 5, ele vai colocar a ameaça que rondava as igrejas da Galácia e esta ameaça era de se voltar à escravidão da lei, desprezando dessa forma a liberdade que Cristo alcançou para cada um de nós. E essa liberdade precisa ter em nós o poder, não é, sobre o pecado. A liberdade nos dá a opção de não pecar. A liberdade do poder do pecado, e no caso aqui ele vai falar muito sobre a lei mosaica. E na verdade nós somos exortados que devemos permanecer nesta liberdade, pois do contrário a obra de Cristo não terá valor algum. Paulo chega assim no capítulo 5, a partir do verso 16, a um ponto crucial. Quem é que está comandando a nossa vida? Será a carne ou o espírito? Precisamos entender este aspecto e você vai poder estudar com mais detalhes sobre isso. A quem nós estamos obedecendo? Quem é que nos guia na nossa vida interior, produzindo assim atitudes, ações que são bênçãos para glorificar a Deus e abençoar aqueles que estão ao nosso redor? Importa lembrar que nós temos uma natureza carnal e que, no entanto, não pode nos dominar. Enquanto éramos escravos, a natureza carnal, a carne, dominava a nossa vida. Uma vez libertos pelo Senhor, nós não somos mais como simples animais do campo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se em nós existem essas duas forças que se opõem para que a gente não faça aquilo que precisa ser feito, ou aquilo que nós queremos, cabe a cada um de nós escolher quem vai nos conduzir, ou o espírito ou a carne. Para isso é preciso andar pelo espírito, para não cumprir a concupiscência da carne, aqueles desejos maus, aqueles impulsos e apetites carnais que dão, na verdade, prazer momentâneo, mas escraviza logo adiante e leva à morte. O apóstolo tem o cuidado de relacionar algumas dessas obras da carne, que pode ser dividida na área do sexo, prostituição, impureza, lascívia, na área da religião, a idolatria, feitiçaria, na área social, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, e na área da alimentação também, bebedices e glutonarias. Será que há alguém entre nós escravo de algum desses pecados? Mas a marca do verdadeiro cristão está em produzir o fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo vai apresentar no capítulo 5, dos versículos 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, que são frutos produzidos de um relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, que são frutos produzidos em relacionamento com os nossos irmãos. E os outros frutos são produzidos em nosso relacionamento conosco mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. A conquista sobre a carne só ocorre quando a carne, com suas obras más, é crucificada e passamos a andar no Espírito. Se de fato temos uma nova vida em Cristo, por obra do Espírito Santo, devemos crucificar a carne e andar no Espírito. Concluindo, nós vemos que muitas vezes precisamos ser enérgicos na defesa da nossa fé, como o apóstolo Paulo foi diante de tantos inimigos da igreja ali na Galácia. Mas com autoridade ele chamou a todos a responsabilidade diante de Deus. Como é fácil a gente voltar ao erro? Como é fácil a gente cair de volta ou decair da graça e voltar ao legalismo? Muitos irmãos, infelizmente, têm sido iludidos com esse tipo de religiosidade que dá uma aparência de espiritualidade. Porém, a liberdade de Cristo que nos libertou é a verdadeira religiosidade e a verdadeira espiritualidade que nós não podemos abrir mão deste Evangelho. Que Deus te abençoe, tenha ótimos estudos e que a graça do Senhor seja contigo e com a sua família. Amém.
você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos. E compartilhe nossos vídeos. Deus abençoe! Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar nossos cultos. Beijo no coração.